Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre aplicativo de celular. O que é melhor, você criar um app pago ou um app gratuito? E só pra gente estar falando a mesma língua aqui, quando eu falo de app gratuito, eu tô falando de app gratuito monetizado com propaganda. E app pago, eu tô falando do app pago de fato, que você precisa pagar para baixar. Beleza? Então, me diz aí, o que você acha? Qual das duas opções é melhor? Qual que é mais rentável? Qual que vai trazer mais resultado do ponto de vista do desenvolvedor? Bem, acho que você não precisa ir muito longe para saber que eu vou responder que depende. Isso depende porque cada uma dessas opções vai ter suas vantagens e desvantagens. Se a gente parar para pensar, é muito mais fácil a gente trazer um novo usuário para um aplicativo que não tem nenhuma barreira de entrada, para um aplicativo que é grátis, né? E é mais difícil a gente conseguir convencer alguém a pagar o nosso app para poder utilizar ele. Por outro lado, é muito mais difícil você medir o quanto de receita um usuário grátis de um aplicativo monetizado via propaganda gera para você. Porque existem várias variáveis em torno disso. Então, por exemplo, digamos que você tivesse dois apps. Eles têm o mesmo número de usuários, tá? Só que em um app você consegue fazer com que o usuário volte nele 5 vezes por dia. No outro não. Ele abre aquele app ali 2 vezes por semana. Então, o primeiro app, o que você traz o usuário de volta 5 vezes por dia, ele tem uma tendência a render mais, porque ele mostra mais propagandas por usuário. O mesmo aconteceria se um dos apps fizesse com que o usuário passasse mais tempo por sessão. Então, mais tempo no app quer dizer que ele vai mostrar mais anúncios, mostrando mais anúncios você vai ganhar mais. Então, o ponto aqui é que cada detalhe vai importar. E por isso, você vai precisar medir, e medir muito bem. E aí qual que é a dificuldade disso? É porque agora você precisa medir esse usuário no tempo para saber quanto que ele te rendeu. E aí você vai saber, tá bom, então o usuário que entra hoje, ele me rende $10 em 3 meses. Mas você precisa, no mínimo, aí, desses primeiros 3 meses para conseguir ter algum dado que possa te trazer essa informação. Já no app pago, você não precisa disso. Se você tem um app que ele custa R$10 e o usuário paga os R$10 para entrar, você já sabe que aquele usuário ele vale para você R$10, ele retorna para você R$10. E você consegue saber isso desde o primeiro dia. Então olha só, se de um lado eu sei exatamente quanto vale um usuário, do outro lado eu não sei direito, eu vou ter que medir e eu preciso de tempo para fazer isso, se a gente estiver indo para uma estratégia de anúncios, fica muito mais simples anunciar para o aplicativo que é pago. É claro que você vai gastar mais para trazer um usuário, mas digamos que você gaste R$5 para trazer um usuário que vai te retornar 10. Você sabe que você está dobrando o teu dinheiro. Se você gastar 10 centavos para trazer um usuário gratuito, pode parecer muito mais barato, mas você pode ter a surpresa de que daqui a 3 meses esse usuário te valeu menos de 5 centavos. Então você perdeu metade do teu dinheiro, apesar de ter trazido um volume muito grande de usuários. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que muitas vezes a tua estratégia de monetização, ela talvez tenha que vir até antes da decisão qual aplicativo você vai criar. Deixa eu dar um exemplo para que talvez fique claro. Por exemplo, eu tenho esse canal no YouTube aqui, eu falo sobre programação. 95% do meu público é masculino. Então, se eu fizer um aplicativo que tem alguma coisa a ver com programação, eu posso colocar esse aplicativo grátis, porque eu fazendo alguns vídeos aqui, eu vou trazer os primeiros usuários. E a partir daí, eu vou conseguir medir para entender qual que é o valor de vida útil de um usuário. Eu não precisei gastar, eu não precisei investir para conseguir chegar a esse valor. Pode ser que daqui a um tempo eu olhe esse valor e veja que não é viável fazer anúncio, mas pode ser que eu veja que sim, eu posso fazer anúncio agora para poder escalar e alavancar esse aplicativo. Agora, por exemplo, se eu estivesse criando uma aplicação para o público feminino para controlar o ciclo menstrual, aí eu já teria uma outra estratégia, porque como eu falei, apenas 5% do canal são mulheres, então eu não conseguiria fazer com que eu tivesse um público suficiente para eu conseguir entender o comportamento dentro do aplicativo. Nesse caso, talvez fosse mais interessante um aplicativo pago,
onde eu pudesse colocar anúncio e aí sim ir medindo ali para saber qual que é o melhor preço, qual que é o preço ótimo que eu consiga, investindo, ainda ter algum lucro. No final do dia, quando eu estou criando um aplicativo, eu estou criando um asset de investimento. Eu estou criando uma peça no meu portfólio. Eu quero poder colocar R$1 ali e retornar 2, 3, 4. Então é isso que eu quero. Se eu tiver uma verba que eu possa arriscar, que eu possa perder sem me comprometer, o aplicativo gratuito, ele pode se mostrar um sucesso lá na frente, ele pode se mostrar uma boa escolha lá na frente, só que isso é um pouco mais arriscado. Então, se eu não posso me dar o luxo de colocar anúncio para ter um bom volume, para só saber se ele deu lucro ou não daqui a 3, 4 meses, aí o aplicativo pago é uma opção melhor. Se eu tenho uma verba muito pequena, eu posso com essa verba tentar ajustar ali o meu app, fazendo com que a minha oferta ela seja mais interessante para que mais pessoas invistam o seu dinheiro para poder baixar aquele app ali. E aí talvez, pode ser que eu tenha uma lucratividade menor, mas se eu conseguir botar R$1 e tirar 1,50, eu vou tentando escalar isso. Se eu conseguir colocar 1.000, tirar 1.500, excelente. 10 mil, tirar 15 mil, ótimo. Então esse é o objetivo. O objetivo não é você criar alguma coisa e do nada, sem fazer nada, ganhar dinheiro. Isso não acontece. O objetivo é você entender que um aplicativo ele é como se fosse uma empresa, como se fosse uma ação, onde você vai colocar capital e ele vai retornar aquele capital mais o lucro. Para isso, claro, você vai ter que ajustar, você vai ter que fazer com que ele resolva o problema de um cliente. Então esse é o ponto principal. Se você fizer um app que não resolve um problema, se você fizer um app que não serve de nada para o teu usuário, você não vai conseguir achar um modelo de negócios que seja sustentável. No final do dia, o que você precisa é entregar um valor maior do que o que você cobra por ele. Então se você tem um app que ele tem um potencial viral, mas entrega pouco valor, provavelmente você não vai conseguir colocar ele pago, porque ninguém vai pagar, porque ele entrega pouco valor. Se você tem um app que entrega muito valor, aí você vai conseguir botar ele pago, porque você vai conseguir até investir mais, porque você vai poder cobrar mais. Por exemplo, eu comprei um app de edição que custava acho que $30. Não sei, não lembro agora se era $30 ou R$30. Ou seja, tinha uma margem muito legal aí para o cara investir em anúncio, investir em propaganda para poder trazer um novo usuário e ainda assim ter lucro. Então tudo isso vai fazer parte da tua estratégia. E aí uma maneira de você conseguir acelerar um pouco esse processo do aplicativo grátis, de você saber quanto que esse usuário vale para você, ou até aumentar o valor desse usuário, seria você fazer um aplicativo onde ele é de graça para baixar, então o usuário ele pode baixar, ele pode experimentar, e se ele quiser ter algumas funcionalidades extras, aí ele vai pagar por isso. Pode ser uma assinatura, pode ser um valor único. Normalmente a assinatura vai ser um modelo melhor, porque vai te trazer uma renda recorrente, mas você tem que ver se o teu app cabe dentro de uma assinatura ou não. Mas esse é um modelo onde você vai poder aumentar bastante aí o teu faturamento, né, o teu valor por usuário, então você vai poder investir mais. Se você não conseguia investir muito porque o teu aplicativo rendia muito pouco com anúncio, talvez esse modelo seja interessante. Mas ainda assim, ele ainda tem um pouco daquelas desvantagens do aplicativo grátis, que é você ter que fazer o investimento antes e só descobrir depois se aquele investimento se pagou ou não. Então, dependendo do teu momento de vida, da tua situação, você não vai poder fazer isso. Aí talvez você devesse começar com um aplicativo pago. Mas juntando aquilo que eu falei, né? Se você tem uma maneira mais barata de conseguir usuários, se você consegue essa distribuição, aí o aplicativo grátis, ele começa a fazer muito mais sentido na estratégia. Agora, independente do seu aplicativo ser grátis ou ser pago, no final do dia, o que você quer é atrair o máximo de usuários que você puder. Então a minha dica nesse caso é: pensa no mercado global, porque assim você vai ter mais chances, você vai ter um público-alvo muito maior. Então, principalmente se você estiver fazendo alguma coisa de nicho, não se atenha ao nicho que fala português, vai para o nicho global. Se você puder fazer em várias línguas, excelente. Inglês, francês, alemão, italiano, ótimo. Se você não puder,
pelo menos em inglês você precisa fazer para você conseguir ter um acesso fora do Brasil. Então, por exemplo, no Brasil você vai ter usuários que utilizam seus apps em inglês. Então, se aquele app só tivesse versão em inglês, ele teria usuários no Brasil. Já em outros lugares, se o teu app só tem versão em português, ele vai ser muito difícil de entrar. Então, inglês vai entrar em vários países, português vai ficar só no Brasil. Então não é isso que você quer que o teu app tenha o máximo de alcance possível, então faça ele em inglês. E se você não fala inglês, olha só, você achou que não ia ter jabá nesse vídeo, né? Se você não fala inglês ainda, a gente está com as inscrições abertas para o nosso curso Inglês para Devs, um curso feito de programadores para programadores, onde você vai aprender inglês com temas que você gosta. Claro que você vai aprender o básico lá também, mas a partir de certo momento do curso, a gente vai focar todos os temas para o programador. Então você vai aprender como lidar com uma reunião, você vai aprender como inserir o inglês no seu código, você vai conseguir ver situações do dia a dia, como, por exemplo, busca de vaga no exterior. Todas essas coisas que têm a ver com o dia a dia do programador fazem parte do nosso escopo dentro do curso. Então você vai aprender inglês, mas você vai aprender um inglês focado em você, que é programador, que quer ser programador. Então assim vai ficar muito mais fácil de aprender. E se você tá empurrando com a barriga, então essa é a hora, se inscreve lá no nosso curso, mas as inscrições elas só estão abertas até dia 19 de março, sexta-feira, 11h59. Depois daí, fechou as inscrições só na próxima turma e a gente não sabe quando vai ser. Então é isso aí, o link tá aqui na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!